Nosso tema para hoje: vivenciando novas estruturas. Vivenciando novas estruturas. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 23 ao 28. Versos 23 ao 28. São Marcos, capítulo 2, versos 23 ao 28. Amém? Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Se houve algum tipo de benesse que essa pandemia maldita possa ter trazido para a humanidade, estes benefícios dizem respeito aos avanços que demorariam meses, anos e até décadas para serem implementados no modo de vida da sociedade, mas que por causa de uma necessidade inesperada, tiveram que ser antecipados em larga escala. Por exemplo, irmãos, nós sabemos, e temos discutido isso aqui hoje, que nunca mais as reuniões da igreja, ou de qualquer outro agrupamento humano, voltarão a ser nos mesmos moldes, no mesmo estilo que outrora. Ontem, Zilda, quando a programação começou, choveu de mulher me pedindo o link do culto, e o desavisado aqui disse: não, esse culto não vai ser transmitido. Mas o próprio povo escarafunche acha. Uns dois disseram: pastor, você não sabe de nada, está transmitindo o culto já. E o culto foi transmitido. Hoje nós sabemos que algumas coisas serão irretornáveis. Mais um exemplo: numa conferência tradicional, você tem os custos com o orador, de passagem, de hotel. Você tem que alugar áreas e mais áreas para receber os inscritos desse congresso. É muito dinheiro, é uma logística muito complicada. E o que foi descoberto? Com a pandemia, os grandes eventos podem continuar com a mesma pegada e muito mais economicamente, porque não há mais a necessidade de um deslocamento de um orador para um hotel, de se fechar uma área de hospedagem caríssima, de ter deslocamento de pessoas, gastando passagens e mais passagens de avião. Tudo pode ser hoje assistido do conforto da sua casa, no seu quarto, sala ou um lugar que se achar mais conveniente. As coisas estão mudando a cada dia. E quando eu volto meu olhar para a palavra, em especial para esse texto que nós lemos agora em Marcos capítulo 2, eu entendo que Jesus foi uma pessoa extremamente polêmica
controversa em seu tempo. Jesus foi um gerador interminável de questões complexas no que diz respeito à quebra de costumes e tabus. E por isso ele ganhou o ódio da elite religiosa de sua época, que a cada momento assistia perplexa os seus velhos hábitos e tradições serem quebrados a cada dia por Jesus. Ou você acha que foi por nada que ele foi crucificado? Jesus foi crucificado pelos religiosos judeus, porque ele bateu de frente com doutrinas que eram imexíveis, com ideias que não poderiam ser jamais alteradas. Jesus abalou o status quo, a estrutura da sua época, e por isso então aqueles homens o perseguiram de modo implacável. Num tempo em que as mulheres e as crianças eram consideradas desprezíveis. Por exemplo, para a lei judaica, o testemunho de uma mulher não valia de nada diante da lei. Se houvesse um crime, algum tipo de falta cometida, e se precisasse de um testemunho de uma mulher, aquele testemunho seria invalidado. As crianças eram jogadas para longe, abandonadas literalmente, sem se apreciar o valor que elas tinham. E o que é que Jesus faz? Primeira testemunha da sua ressurreição, uma mulher. Onde ele andava, as mulheres o seguiam e o serviam com os seus bens, como dizem os evangelhos. Ele consegue libertar a mulher adúltera da condenação por apedrejamento. Ele dialoga com a mulher samaritana no poço de Sicar, dando um valor a figuras que eram normalmente abandonadas. Ele diz que quem quisesse ser o maior no reino dos céus, teria que se tornar como uma criança, e ele chama a criança para si, e os próprios discípulos queriam afugentá-las. Ele disse: não, deixai vir a mim os meninos e as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus bateu de frente com todo o credo, com todo o conjunto formal de ideias, do período em que ele esteve conosco. E mais uma vez então, quando eu leio Marcos 2, eu vejo aqui uma quebra de tradições. Uma quebra de tradições efetuada por Jesus. De acordo com o texto que lemos, Jesus estava num dia de sábado, dia sagrado para os judeus, o Shabá, o dia do descanso. Ele estava passando com os seus discípulos em meio a um campo de espigas. E nós sabemos que pela lei judaica, o sábado era guardado e reverenciado com extremo zelo, e nenhum trabalho poderia ser feito neste dia. Mas Jesus estava com fome. Ele e seus discípulos estavam famintos. Passando pelo campo, então, não hesitaram e colheram espigas para saciar sua fome. Vamos lá, abre aí. Deuteronômio capítulo 23, 24 e 25. Vamos ver isso aí? Deuteronômio 23, 24 e 25. De acordo com esse texto, havia uma liberdade para qualquer família ou pessoa que quisesse saciar seu apetite. Ela poderia colher espigas, e no texto aqui não diz que isto não poderia ser feito num sábado. Vamos. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem. Vinha aqui se refere a qualquer plantação, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos,
mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Quer dizer, você pode pegar para comer, para matar a fome, mas não para ter lucro, não para ganhar dinheiro em cima do que não é seu, mas para matar a fome você pode. E repito, não está escrito aqui que esse tipo de atividade de sobrevivência, de subsistência, não poderia ser feito num sábado, que era o dia sagrado dos judeus. Só que com o passar dos anos, o legalismo começou a tomar conta da alma judaica. Escute, olha o que é o ser humano. O ser humano gosta de regras, o ser humano gosta de mandamentos, o ser humano gosta de complicar o que é fácil. Deus deu a Torá, a lei para Moisés, lá no Monte Sinai. E o que o homem fez? Ele foi criando em cima, ele foi especulando, ele foi interpretando segundo as suas próprias convicções, e criaram-se 613 mandamentos a mais, 613 mandamentos a mais, que eram seguidos estritamente pelo povo judeu, no mesmo nível de importância que eles seguiam a Bíblia, que eles seguiam o Velho Testamento. Olha que coisa, o povo estava acorrentado, o povo estava aprisionado, e um desses mandamentos que eles criaram e que não estava na palavra era: não colherás espigas no sábado. Aqui, meu amado, minha amada, eu vejo o caráter subversivo, revolucionário, não conformista de Jesus. Jesus sabia desse mandamento, ele sabia dessa lei criada pelos homens, e ainda assim ele colhe espigas no sábado, para bater de frente com aquela estrutura carcomida, caquética, vencida de sua época. Ah, irmãos, Jesus não era bobinho, Jesus não era esse Jesus dócil e meigo com o qual estamos acostumados. Vou falar sobre isso nos próximos dias. Só que quando ele faz isso, tinha um grupo que estava de olho nele. Os observadores dos pecados alheios, os cães perdigueiros no mundo espiritual, aqueles que estão sempre à espreita da falta do irmão, aqueles que estão sempre na expectativa de que você tropece, para que possam lhe apontar o dedo e assim possam abafar as suas próprias faltas, porque estão olhando para a sua. E um grupo viu, e Jesus, sabedor que tal norma não tinha nenhum embasamento bíblico, ele rompe com esse sistema e ele conta um fato ocorrido no Velho Testamento. Um fato que é para a gente parar, pensar e meditar sobre o que importa mais: o espírito da lei ou o espírito da vida? O que importa mais? Já estudamos aqui esse texto, quando falamos sobre Davi. Jesus fala que Davi estava com o seu grupo, o seu exército particular, fugindo das garras demoníacas de Saul, o rei de Israel, que queria matar Davi a qualquer custo. E Davi, depois de uma caminhada intensa naquele deserto da Palestina, ele chega na área em que no tabernáculo se guardavam os pães da presença, os pães da proposição, que ficavam o dia todo e eram recolhidos à noite, e que apenas o sacerdote podia comer. Apenas os homens do templo podiam comer daquele pão, porque aquele pão era consagrado a Deus. E quando Davi chega faminto, desfalecendo, já quase desmaiando, com aquela trupe atrás dele, e pergunta para Abiatar, seu amigo: há alguma coisa para a gente comer? O homem de Deus fala: olha,
Tem os pães da presença, os pães da proposição, como é o nome correto. Estão aqui. E não teve meio termo. Davi caiu dentro dos pães. Ele e todo o grupo, porque era o que havia disponível para comer. Ele comeu de algo que era sagrado do templo. Templo não havia templo, tabernáculo. Algo que apenas os sacerdotes poderiam comer. E daí? Ele pecou? Não, porque, repito, o espírito da vida está acima do espírito da lei. Você consegue entender isso, meu irmão? Existem necessidades que são prementes e urgentes. Vou dar um exemplo aqui claro. A Bíblia diz: não matarás. Não matarás, amém? Mas se você vê alguém cometendo um ato de uma tentativa de homicídio contra a sua família, você vai ficar calado, parado? Você não fica. Por mais pacificadores que sejamos, a gente vai agir, sim ou não? Questão humana, defesa. Defesa. Então há certas questões às quais nos apegamos, que simplesmente não tem nenhum tipo de norma de Deus. É assim ou não é? Não é, a gente é que faz isso. Cria esse rigor, esse exagero, essa pressão. E aí então, resumindo tudo, Jesus fala: o sábado, esse dia sagrado, esse dia separado para adoração, em que ninguém pode fazer nada, ou deve fazer nada, o sábado foi feito por causa do homem. Ele foi criado para o nosso deleite, para o nosso prazer, e não o homem ou o ser humano foi feito por causa do sábado. Mais uma vez, trocando em miúdos, as estruturas, as instituições, os sistemas de comportamento, as tradições existem por causa do homem, e não o homem ou o ser humano, a mulher também incluída aí, lógico, foi criado por causa disso tudo. Se a verdade é então esta, não se constitui em pecado mudar alguns comportamentos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Pelo contrário, são fruto apenas do querer humano. Dentro desta temática, Jesus bateu de frente com as ideias dos líderes do seu tempo. Por isso, alguns ainda hoje chamam-no de revolucionário. E eu quero esclarecer aqui algo com toda tranquilidade, para que não paire nenhum mal entendido. Algo que eu já tenho falado aqui, e quem ouve a mim, quem tem escutado a mim, sabe que isso aí é parte da nossa pregação. A nossa doutrina, o nosso conjunto de ensinos, o nosso credo de fé, esse é imexível, sem nenhuma pretensão de arrogância, sem nenhum tipo de desmerecimento com os credos alheios. Eu creio, irmãos, que como batistas que somos, nós temos um dos melhores corpos doutrinários que se possa conhecer. Coerente, equilibrado, bíblico, sem extremismos. A gente pode ir para a palavra e encontrar um embasamento claro naquilo que nós temos como regra de fé e prática, como batistas que somos. E por isso, irmãos, já disse aqui, antes de ser batista eu sou cristão, amém? E você também, eu espero que seja. Mas eu particularmente não consigo me imaginar em nenhuma outra igreja que não seja batista. Não é só porque eu me converti lá, entenda, não estou dizendo que somos melhores, mas por aquilo que diz respeito ao corpo de ideias que nós temos fundamentadas na palavra, aquilo que diz respeito a uma coerência
Não dá para achar que a gente crê em qualquer coisa. A gente não crê em qualquer coisa. Então, por sua vez, se a doutrina é imexível, se os ensinos são imutáveis, por sua vez, os costumes, as tradições são mutáveis, são flexíveis, maleáveis, e elas mudam de acordo com as gerações. Vou pegar você pelo pé agora. Alguns pensam que a boa música ainda é só a música do cantor cristão. Alguns pensam que os hinos que louvam a Deus são apenas os hinos do cantor cristão, sagrados, santos, sacros e incomparáveis, intocáveis. Mas você sabe, pelo menos aqui um grupo sabe, que as melodias de hinos que nós temos como superpoderosos, Castelo forte é nosso Deus. De onde vem essa melodia, Orley? Tira a máscara e fala bem alto, por favor. Ele usou um termo bem tranquilo. Dos cabarés da Idade Média, dos prostíbulos da Idade Média, músicas que eram cantadas, entendam, não com essa letra, é claro, né, que ninguém vai estar no prostíbulo cantando Castelo Forte, pelo amor de Deus, mas a melodia era essa. E Lutero, que era um homem contextualizado com o seu tempo, que introduziu a música na igreja, porque a música não era presente na igreja como forma de canto congregacional, isso passou a existir a partir da Reforma Protestante. Lutero vem e ele pega melodias que eram bem comuns, populares. Para quê? Para fazer a música correr mundo afora, para cair no gosto do povo. Então, irmãos, vamos lá, vamos ser francos, vamos ser francos. Não é dizer que você tem que adulterar o que é bom, não é dizer que você tem que se rebaixar no nível do mundo para se tornar aceitável, não, mas a gente tem que ser coerente. Essa molecada de hoje, essa juventude de hoje, não vai se sentir à vontade cantando apenas cantor cristão. Eles têm que ter um estilo que fale ao seu coração. E com isso o cantor cristão, ele pode continuar a existir no meio da igreja, se ele for devidamente contextualizado, se entendermos que algumas coisas mudaram e precisam ser revitalizadas. Então, naquele tempo, nós pegamos um ritmo profano e colocamos no hino que é de Deus. Olha aí, para a gente poder entender o que é a tradição humana. Eu fico impressionado, irmãos, quando ainda eu vejo igrejas que estão discutindo se mulher pode usar calça comprida para ir para a igreja. Ainda tem isso, sabia? E como tem, hein, Julinha? Tem ou não tem? Como tem? Eu fico impressionado quando eu vejo discussões se mulher pode usar um brinco, se mulher pode usar uma maquiagem, se pode bater palma do culto, porque a palma invoca o diabo. Não dá, gente, olha, não dá, não tem como, sabe? Esse tipo de discussão não tem como, não tem como. A gente está preocupado a forma, a aparência, o estilo visual. O verdadeiro louvor, ele vem do coração, e Jesus olha para o coração, Deus olha para o coração, e não para a aparência, como no caso da unção de Davi para o reino. Mais uma vez eu digo, não estou aqui falando que tudo tem que ser uma libertinagem, uma abertura. Todo exagero é pecaminoso, irmãos. Todo exagero é pecaminoso, meus irmãos. O crente não anda no exagero, o crente vive na ordem e na decência. A grande verdade é que nós estamos pegando costumes sujeitos à análise dos tempos, sujeitos à mudança dos tempos, costumes que não têm a ver com a aprovação bíblica,
costumes que têm a ver com a vontade de um grupo específico, que querem se colocar no lugar de Deus para ditar normas, e estamos dizendo, é assim, não é assim, é desse jeito, não é daquele jeito. Não, irmãos, não. Eu conheci no Rio de Janeiro, e ele pregou na minha igreja, pastor Paulão. Pastor Paulão era um cara louco, sabe o que ele fazia? Ele tinha um trabalho entre os motociclistas, aquela trupe, aquela tribo, que roda o Brasil, naquelas motos super caras, e que para eles é um estilo de vida aquilo ali. E a gente tem uma ideia errada, né? A gente vê aqueles caras com as caveironas, olha o diabo ali, não, irmãos, tem nada a ver com o diabo aquelas caveiras, não. As caveiras são um símbolo da humanidade, sabia disso? Aquelas caveiras demonstram o que todos nós somos debaixo da pele, a mesma coisa. Todos nós temos um esqueleto, branco, negro, vermelho, amarelo, seja o que for, e esse esqueleto nos nivela. Não tem nada a ver com exaltar a morte, cultuar ao diabo, nada disso. E o que pastor Paulão fez? Eu já falei isso aqui. Pastor Paulão largou o seu ministério na igreja quadrangular, onde ele tinha décadas de pastor, e ele conversou com a esposa, e aí, meu irmão, vamos encarar, Deus está nos chamando, tá? Abandonou tudo, irmãos, e passou a viver como missionário, no meio desse grupo, roda o Brasil, tatuado, com brinco, aqueles jaquetões de couro, mas Deus tem salvado vidas por meio daquele homem, glória a Deus. Não é o meu chamado, não é a minha vocação, porque Deus chama pessoas diferentes para vocações diferentes, mas não é porque eu não concorde com alguma outra questão, que eu tenha o direito de invalidar o que Deus está fazendo por meio daquele homem. Rick Warren, pastor da igreja Batista Saddleback na Califórnia, ele diz uma coisa: Deus ama a variedade, e ele fala mais: não critique o que Deus está abençoando, não fale mal do que Deus está abençoando. Talvez não seja essa a nossa pegada, talvez não seja esse o nosso estilo, mas é o de vários outros grupos, e glória a Deus, porque Deus está levantando pessoas para alcançar quem nós normalmente não alcançaríamos jamais. Você entende isso, meu irmão? Consegue compreender isso? Agora, se nós queremos ser verdadeiramente bíblicos, nós devemos nos ater, nos fixarmos naquilo que de fato está na palavra. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, porque se a gente não estuda a Bíblia, eu vou usar aqui uma expressão muito forte, a gente vira massa de manobra, a gente vira gado, a gente vira marionete, a gente vira joguete de pastores, de líderes ou pessoas inescrupulosas que querem levar-nos para a direção que elas julgam ser correta. Paulo foi pregar em Bereia, está lá em Atos 17. Qual foi a prática dos judeus bereanos? Confirmarem nas escrituras se aquilo que o grande apóstolo Paulo estava falando era verdade ou não. Eu não quero aqui, irmãos, vaquinhas de presépio, eu não quero, irmãos. Eu quero gente que raciocine a palavra, eu quero gente que tenha entendimento bíblico para discutir na palavra com o seu pastor aquilo que não ficou claro, aquilo que não ficou entendido. Então, por favor, se você não tiver esse hábito de ler a palavra, de meditar nas escrituras, você não vai sair do leitinho, você não vai sair da imaturidade. Uma irmã querida, nova na fé, me procurou esses dias para dizer que estava sentindo falta de algo mais, que ela queria mais. Falei, muito bem, vá para a palavra, vá para a palavra.
Não viva de cultos de quarta, domingo pela manhã ou domingo à noite. Você deve e pode caminhar na palavra por conta própria. Comece a ler a Bíblia assim. E comecei a explicar para ela os textos que ela deveria começar a ler a Bíblia. Nós temos que largar as muletas, irmãos. Seu pastor não pode ser a sua muleta. O seu marido, o seu pai, a sua mãe, ou alguma outra pessoa mais experimentada espiritualmente, não pode ser a sua muleta. A Bíblia diz que nós temos a unção do Santo, e não é necessário que mais ninguém nos ensine coisa alguma. Quem é essa unção? O Espírito Santo que está no seu coração. Ele ilumina você em toda a verdade. Ele te mostra o caminho da verdade. Ele faz com que você tenha discernimento entre a verdade e a mentira, entre o verdadeiro ensino e o falso ensino. Mas o Espírito não vai trazer à sua mente o que você não conhece. Ele não vai trazer à sua mente o que você não leu. Ele vai fazê-lo lembrar das coisas que você já meditou. Então vamos ter maturidade, caminhar, irmãos, para a gente parar com essa picuinha, sabe? Aquele legalismo farisaico do tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Por que eu não posso? Onde está escrito isso? Por que eu não posso? Não dá para concordar em hipótese alguma com o fato de que algumas pessoas se prendem demasiadamente a questúnculas, questões menores, gerando conflitos desnecessários, sem a menor importância e edificação para a igreja, conflitos que podem gerar traumas no meio da igreja. Determinado pastor me contou já há algum tempo que a sua igreja fez uma campanha para mudar a bancada. Em vez de bancos de madeira lisa, eles iriam comprar bancos alcochoados, para que o pessoal pudesse ter um conforto melhor. Simultaneamente à campanha dos bancos, Deus levantou um irmão na igreja para começar a trabalhar com a população em situação de rua. E aí sabe o que aconteceu? Os bancos novos chegaram e, paralelamente a isso, as pessoas em situação de rua também. E um grupo começou a ficar chateado, porque notaram que os bancos estavam ficando encardidos. A parte alcochoada, as almofadas, estavam sendo sujas por aqueles homens e mulheres que vinham das ruas, e muitas vezes não tomavam banho, não tinham a sua higiene pessoal em dia, e procuraram um pastor para dizer que aquele tipo de gente não podia mais frequentar a igreja, porque eles estavam acabando com os bancos que custaram tão caro. E aí, o que você pensa disso? Hein? Pensamento legítimo esse, Washington? Esse pensamento é legítimo? Não, deixa ele lá fora, porque os bancos são mais importantes. Claro que não, irmãos. A gente está aqui por causa de quê? A gente está aqui por causa de pessoas. Ontem eu participei de um momento lindo. Tivemos um culto lá na roça de irmã Elisandra e irmão Pedro, onde eles reuniram todos os funcionários para poderem fazer uma avaliação de como Deus os tinha abençoado até aquele momento. E eu posso falar porque eu conversei com ela ontem, que eu disse que ia falar isso. Para um casal que chegou aqui há 25 anos, sem ter eira nem beira, não tinha casa onde morar, moravam de favor na casa dos outros, estavam lá ontem perfilados os tratores, mais de 10 tratores, máquinas escavadeiras e daí por diante, fora os caminhões, as picapes, as motos e tal. Aí Elisandra deu um testemunho, ela disse assim, sabe o que acontece? Tudo aquilo que vocês estão vendo ali de equipamento é ferro, é aço, aquilo não é o mais importante são vocês, porque quanto mais equipamentos tivermos, mais pessoas serão mantidas financeiramente pela empresa, e abençoaremos mais famílias. Eu falei, é isso aí, cara, é isso aí. Quanto mais a igreja cresce, maiores são os problemas.
mas maiores são as possibilidades de sermos bênção, irmãos. Quanto mais aquisições fazemos, até em matéria de patrimônio que seja, como estamos agora na campanha da mídia, é para abençoar vidas. O que importa aqui não é uma câmera, o que importa não é o microfone, o que importa não é o equipamento de som, o que importa são as pessoas que estamos abençoando. É para isso que existem os ministérios, irmãos, e até mesmo os ministérios que lidam com as coisas físicas, com as coisas materiais, eles existem por causa de pessoas, e para a glória de Deus, é claro, em primeiro lugar. Então essa é a nossa percepção. Se a gente começar a ficar chateado, porque está dando muita gente nesse grupo, está dando trabalho com pessoas no outro, a gente não entendeu o que Deus quer para a gente ainda. Eu prefiro ter trabalho por termos mais e mais pessoas chegando, com conflitos se multiplicando, do que não ter trabalho nenhum. Essa é a verdade. E cá para nós, né? Nesses tempos agora, nesses tempos finais, tem chegado muita gente machucada, muita gente condoída, muita gente ferida. Eu tenho dito isso aqui costumeiramente. Enquanto alguns mais velhos abandonaram o barco, Deus está renovando a sua igreja, para a glória do nome dEle, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, o Espírito sopra onde Ele quer soprar, e há corações que estão abertos para esse sopro do Espírito hoje. Uma igreja que não tenha medo de quebrar e romper com o sistema de sua época, com o status quo, se necessário for. Uma igreja que não entenda que as tradições foram criadas pelos homens e elas são sujeitas a modificações. É uma igreja obsoleta, é uma igreja antiquada, é uma igreja sem noção de ser no espaço em que está inserida. E eu fecho com uma experiência real. Quando eu era um jovem, quer dizer, mais jovem do que sou, porque, irmãos, cá para nós, né? Tem hora que eu me olho no espelho, viu, irmã Zu? Eu não acredito, eu vou ser vovô. Viu, irmão Jefferson? Eu vou ser vovô. Um garotão desse aqui, irmãos, em forma. Até entufei a barriga agora. Botei ela para dentro. Você, vovô? Não, isso é demais. Isso é demais. Eu era mais jovem do que sou hoje. Eu tinha meus 22 anos. Eu estava lá numa roça, no Brejo Fundo, num lugar mais ermo, mais distante que você possa imaginar, no Rio de Janeiro. Ficamos um final de semana naquele lugar fazendo um trabalho missionário. Escute. Entramos em tudo que era canto, choveu um temporal, da água subia até a cintura, e a gente lá, e passar cobra assim, ó, na nossa frente. A igrejinha, que era pequenininha, ficava no alto de um morro todo lamacento, sem calçamento. A gente subia que nem bode cabrito, para poder não escorregar. E era o dia do culto, da noite. E quem é que ia pregar? O seminarista Júlio César. Só que tem um detalhe: época de vacas magras, eu não tinha dinheiro para comprar terno. E num trabalho missionário, eu fui com uma calça jeans, uma camisa social e um sapato. Só que o pastor da igreja, depois de todo o nosso esforço, 2 dias, até cobra enfrentando, evangelizando de porta em porta, dando comida para aquele povo carente, o pastor falou: no meu púlpito você não prega sem terno e sem gravata. Imagine o Deus nos acuda, a confusão que foi.
E aí a liderança da juventude da associação procurou o pastor: pastor, pelo amor de Deus, a gente fez uma programação aqui 2 dias, e tudo culmina agora com esse culto final, e é o irmão Júlio que vai pregar, não tem outro pregador. Não, aquele não prega sem gravata. E eu fiquei numa situação complicada, mas aí conseguiram convencer o homem, e o homem falou assim: tudo bem, ele vai pregar, mas ele vai ouvir antes. Irmãos, antes dele me passar a palavra, ele me deu um sabão no meio da igreja de meia hora, viu, pastor Antônio? Imagina, que autoridade o pregador tem para pregar, depois que por meia hora ele é atacado, de frente assim. O homem acabou com a minha raça. Seminarista sem responsabilidade, futuro pastor sem autoridade, pá. Irmão, eu fui diminuindo. Meses que não tinha decisão naquela igreja, e por causa do chuvaréu que deu, tinha uma senhora visitando a igreja depois de todo o nosso esforço. E naquela noite, mesmo humilhado, sem graça de encarar ninguém no olho, chateado, preguei a palavra. E para a glória de Deus, aquela única senhora que estava lá entregou a sua vida a Jesus. O pastor ficou super sem graça. Eu senti que ele queria virar um tatu, entrar num buraco e ir embora. Ficamos quietos. Na viagem de volta, ele voltou conosco, veio me pedindo 1000 perdões. Resumindo a história, irmãos, na outra semana a igreja mandou ele embora. Na outra semana a igreja mandou ele embora. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque tudo tem um limite. Existe uma hora que as pessoas se cansam de tantas formalidades, de tantas regras inúteis, porque o que elas querem ter é vida, vida abundante, vida na palavra, vida no Espírito Santo. Eu espero que seja esse o seu anseio, Igreja de Jesus, Igreja Batista Memorial, que está em casa também agora, porque muitos de fato não podem estar aqui, e nós entendemos isso. Eu espero que seja este o nosso anseio, desejarmos a vida de Deus, a vida que está acima das regras, uma vida de santidade, uma vida de pureza, mas uma pureza, aqui na palavra, e não em questões que são criadas pelos homens. Que isso fique bem claro aqui, porque esse tipo de evangelho eu não vou seguir jamais, porque não é evangelho, é um falso evangelho. Sempre que for necessário, as tradições serão quebradas, para que a vida tenha o devido lugar no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é o que importa. Amém, igreja? Amém? Vamos ficar em pé? Muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, por esse encontro significativo, primeiro com a pessoa do teu filho Jesus. Teu filho está aqui, teu filho está em nosso meio, porque teu filho habita em nosso coração, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, obrigado por estarmos face a face também com os nossos irmãos na fé. Obrigado por sabermos que há um outro grupo por detrás das câmeras, que estão também participando conosco agora. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Obrigado pela unidade, pela comunhão da tua igreja e pela vida do teu Espírito que prevalece neste corpo. Louvado seja o teu nome. Tu és Deus, tu és Senhor, Senhor das nossas vidas, e não há outro senhorio que possamos aceitar, a não ser do teu Filho Jesus em nós. Continua a nos guiar, Senhor, a nos dirigir, a aliviar o nosso coração, a nos tirar as preocupações terrenas, a derramar de modo liberal aquela paz que excede todo entendimento. Dependemos do Senhor, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer.
em nome de Jesus. Amém.